tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Uma live sensacional. O ano está acabando, né? O ano de 2025, e o tema é justamente o que todo mundo começa a pensar, a lembrar aí do planejamento de 2026. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. E para não acontecer o que acontece com a maioria das pessoas, porque eles pensam no ano que vem. Pensam no ano de 2026, eu tenho que fazer o plano, os objetivos para o ano de 2026. E agora que está acabando esse ano? E os seus planos, né? As metas, os objetivos que você tinha para 2025? Você alcançou? Você conseguiu chegar nas suas metas de 2025? Me fala aí, me conta aí. A maioria das vezes as pessoas se perdem no meio do ano, têm os objetivos, têm as metas, mas pararam de controlar, pararam de acompanhar, desistiram do meio do caminho. E hoje essa live é justamente para a gente fazer o planejamento de 2026 para os filhos e com os dois, gente. E para não se perderem durante 2026. E a gente vai dar aqui hoje muitas dicas na prática para vocês trabalharem com seus filhos, né, o planejamento, né, que é algo que todo mundo fala, mas planejamento não é coisa de adulto, não é só para adulto. Não, gente, planejamento também as crianças já fazem, e vocês vão ver aqui sobre o planejamento, né, como fazer o planejamento das crianças e com as crianças, né, e os adolescentes também, fazer com os adolescentes para os adolescentes. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que a gente utiliza para fazer o planejamento. A gente vai dar dicas para vocês. Então fica aí até o final que vocês vão conferir essas dicas excelentes para a vida de vocês e para a vida dos seus filhos. E vocês vão poder levar isso aí para frente, para a vida, qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Vai usar essa ferramenta na vida pessoal, na vida profissional, e vai ajudar muito o ano de 2026 para o seu filho alcançar as metas, os objetivos deles. Então vem com a gente nessa live aí bem bacana, finalizando o ano de 2025, pensando aí nos objetivos e nas metas do ano de 2026. E meu nome é Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos aí, com a mentalidade empreendedora, com os conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora, para que eles alcancem os sonhos, alcancem os resultados, alcancem os objetivos. E igual a vocês, eu também sou pai do Lucas e do Thiago, 10 anos e 14 anos, e eu tenho essas mesmas dores, gente. Eu sei das angústias, né? Como pai e mãe, a gente tem aí os amigos dos meus filhos, os pais amigos que a gente conversa muito, e a gente sabe dessa dor, dessa arte de educar, que não é fácil, mas é gratificante. E é o que a gente vai falar hoje aqui sobre o planejamento, né? Elaborando o planejamento com o seu filho e o planejamento do seu filho para 2026. Então vamos lá. Vamos falar aí, já começando, né? O que é planejamento, gente? Planejamento nada mais é do que... Isso aí eu até fiz uma consulta no Google, né? Então, para embasar aqui esse conceito do planejamento nada mais é do que uma ferramenta para você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Então, por exemplo, se você quer perder peso, você vai fazer um planejamento de como você vai alcançar para perder o peso. Ou seja, você tem um objetivo e você vai traçar, vai fazer o planejamento com um plano de ação, a execução, tudo certinho, para você alcançar esse objetivo. E os filhos já fazem isso, gente. Mas eles fazem de forma empírica. Então o planejamento não é só para adulto, gente. Planejamento é para todos nós, todos os filhos, mães, pais. A gente vai usar isso na vida toda, durante toda a vida. E os filhos já fazem isso. Então não é uma coisa específica de adultos. Não, isso é planejamento, é coisa para adulto. Gente, seu filho já faz isso. Sabe como?
Vou pegar alguns exemplos aqui que eu passo com os meus filhos, eu vejo com os nossos alunos também, porque a gente dá desafio nas aulas e esse desafio vira um objetivo, uma meta deles, entendeu? Então, por exemplo, se o seu filho, vou pegar um jogo, tá? Banco imobiliário. Teoricamente, o banco imobiliário é quem ganha, é quem termina com mais dinheiro. Né? Então, o que os meus filhos fazem que eu vejo lá? Então eles começam a fazer o planejamento, qual que é o objetivo? Ganhar mais dinheiro. Aí eles começam a pensar de qual é a forma que eles vão fazer para eles conseguirem mais dinheiro. Então eles já sabem que aquelas companhias, elas dão mais dinheiro, porque elas multiplicam o valor do dado. Mas se eles não conseguirem comprar as companhias, tem as ruas, né? E que eles podem ir juntando, comprando as ruas, e aí eles vão construindo casa, depois hotéis, e as pessoas vão caindo e vão pagando os aluguéis. Então, isso é um planejamento. Eles já têm esse planejamento, que é, primeiro, adquirir o máximo de companhias, e segundo, adquirir o planejamento que eles vão conseguir para comprar as ruas, as cores, e esse planejamento é com o objetivo de ganhar o jogo. Né? Um jogo de futebol é a mesma coisa. Né? Então existe um planejamento. Quem vai jogar no ataque, quem vai jogar na defesa, quem vai ser a lateral, a gente vai jogar mais recuado, a gente vai jogar mais avançado. Existe um planejamento. E durante esse jogo, né, eles vão fazendo os ajustes para eles alcançarem os resultados, que é a vitória, que é o objetivo, que é o gol, a quantidade máxima de gol, que é o objetivo. Então, o seu filho já faz o planejamento, mas não assim, estruturado, igual a gente vai ver aqui, para não se perder no meio do caminho. Para você não se perder durante o ano de 2026 e chegar lá no final do ano de 2026 e com aquela cara, não consegui fazer nada, não consegui alcançar meus objetivos, não consegui alcançar os resultados que estavam planejados lá na virada do ano. Então, essa ferramenta é bem interessante. Tá? Então, e a gente vai citar exemplos para vocês assimilarem esse conceito bem bacana. Por isso que a gente vai citar exemplos e depois nós vamos para a prática usando ferramentas aí para vocês trabalharem com os filhos de vocês. Né? Então, quando eu falei de brincadeiras, jogos, gente, os filhos de vocês já utilizam as ferramentas do planejamento. Só que não é de uma forma estruturada. Então a gente precisa ajudá-los nesse planejamento. Então o que é a ferramenta que a gente fala para utilizar? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente ensina nas aulas, que eles praticam, que eles executam nas aulas. Então é bem interessante porque a gente traz esse conteúdo, esse know-how e essa ferramenta que a gente vai colocar aqui para vocês trabalharem, vocês vão ver que é algo instinto de vocês. Automaticamente vocês já fazem isso, mas não com a metodologia como a gente vai falar para vocês. Essa ferramenta chama PDCA. Só que o PDCA ele é um acrônimo em inglês. Então eu trouxe aqui até para os meninos, né, para os meninos utilizarem durante as aulas, a gente trouxe para o português. Então a gente fala, em vez de ser PDCA, a gente fala de PECA. Mas não é de pecar, tá, gente? PECA, que é? O que é? O P de planejar, né, de fazer o plano de ação. O E de executar, você executar o que você planejou no plano de ação. O C é de checar, você checar se o que você colocou no plano de ação está sendo feito. E o A do PECA é ajustar. Porque ao longo do caminho do PECA, você vai ter que fazer ajustes para alcançar os resultados, para alcançar os objetivos. Então esses ajustes são constantes. Nossa, Evandro, mas essa sopa de letrinhas, essa metodologia... Gente, vou citar exemplos aqui que vocês vão ver que é algo do dia a dia de vocês, que é simples. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de quando você quer perder peso. Vamos supor que você tem um objetivo de perder 10 quilos. Aí você tem que colocar em quanto tempo? 10 quilos em 10 meses, para facilitar. Ou seja, você tem que perder 1 quilo por mês. Então, esse é o seu objetivo. Aí você vai ter que traçar o seu plano de ação.
É o P do planejamento, do PECA. É o P. Então você vai fazer o plano de ação. O que eu tenho que fazer para eu perder peso? Então eu vou ter que consultar um nutricionista para ver como é que eu vou ter que fazer esse regime. Eu vou ter que pesar hoje, né, para saber quanto que eu tenho de peso. Eu vou ter que fazer uma reeducação alimentar. E aí o nutricionista vai te dar um regime para você fazer, né, para reduzir a sua quantidade de caloria que você ingere, porque aí você tem que gastar mais energia do que as calorias que você ingere para perder o peso. Então, esse plano de ação basicamente vai ser o regime. Talvez ele vai te dar uma atividade física para fazer, para ajudar aí na aceleração do metabolismo. E esse plano de ação, você vai ter que checar, né? É o C, lembra lá do PECA, P-E-C-A. Né? Então, plano de ação, aí você vai partir para execução. O que é execução? Você vai fazer o regime. Então, diariamente, você vai ter que fazer o regime, você vai ter que acompanhar semanalmente, aí depois quinzenalmente para saber se você está perdendo peso. Daqui a um mês, você vai pesar de novo. Você conseguiu perder 1 quilo por mês? Ótimo, está dentro. Se você não conseguiu, você perdeu menos de 1 quilo, você vai ter que promover ajuste. Talvez você não fez o seu regime à risca ali como tinha que fazer. Você vai ter que compensar, aumentar aí a velocidade do seu regime, ser mais severo com relação ao seu regime, porque às vezes você saiu da rotina do regime, então você vai ter que fazer o ajuste para você conseguir perder os 10 quilos em 10 meses. Então, automaticamente você está seguindo o PECA. Você fez o planejamento, o plano de ação, que é o regime, e o que a nutricionista passou para você. Aí no dia a dia você foi para a execução, PE, aí você vai para a execução, fez lá, alimentou do jeito que a nutricionista colocou, se ela colocou para fazer exercício físico. O C é de checar. Aí você pode colocar uma checagem do peso, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, para você ver se você está conseguindo. No nosso caso, a gente falou de perder 1 quilo por mês. Então a checagem vai ser daqui a um mês. E aí o ajuste é de acordo com o que você conseguiu alcançar dentro da sua meta mensal, que era de perder 1 quilo. Ou seja, é uma metodologia para você trabalhar, né, para você alcançar os seus resultados, alcançar os seus objetivos. E isso é a ferramenta que a gente chama de PECA. Não é de pecar, é de PECA, P-E-C-A. Planejar, executar, checar e fazer os ajustes. Ah, Evandro, não entendi. Vou citar um exemplo agora que você já pode partir com seu filho, para introduzir aí esse conceito do PECA no dia a dia do seu filho. Por exemplo, você pode pegar o aniversário dele, a festinha de aniversário dele. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer a comemoração do aniversário dele. Vamos supor que vai ser daqui a 2 semanas. Ok, aí você vai ter que fazer o planejamento, o plano de ação para o aniversário do seu filho. Então você vai ter que pensar quem que vocês vão convidar, você vai ter que pensar quais são a comida, o tipo de comida que vai ter, aonde que vai ser, né, o local aonde vai ser, o orçamento que vocês têm para gastar na festa. Então vocês vão ter que fazer um plano de ação. Então, quais são as pessoas que a gente vai contratar, aonde que vai ser a festa, qual é o orçamento. E aí vocês colocam as atividades que você tem que fazer. Então, fazer lista de convidados, fazer o convite para os convidados, fazer o orçamento para o buffet, fazer e que esse orçamento esteja dentro do seu orçamento destinado para a festa de aniversário do seu filho. Vai ter que fazer algum ajuste ou não? E aí depois você fez o planejamento, o plano de ação para a festinha de aniversário, aí você vai fazer a execução. Ou seja, agora eu vou ter que fazer o orçamento dessa semana, né? O aniversário daqui a 2 semanas. Nessa semana eu vou ter que fazer o orçamento do buffet para poder contratar e saber se está dentro do orçamento do aniversário. Fazer a listinha. Quem que vai fazer a listinha? Seu filho, né? Que ele vai colocar a lista lá do aniversário. Então quem que vai fazer o orçamento? Geralmente é pai e mãe,
porque é coisa de adultos, né? E aí depois, daqui uma semana, você vai checar se isso foi feito. Filho, você fez a listinha dos seus convidados? Ah, vamos dar uma olhada aqui. Quantos convidados são? Ah, tá. Dentro do orçamento, você chegou daqui uma semana e você fez o orçamento? Fiz, beleza. Você contratou, você olhou o lugar onde vai ser a festa? Aí vamos supor que você, nossa, esqueci. Agora não vai ter tempo, principalmente agora no final do ano, não tem lugar porque está tendo muitas festas. Pô, então você vai ter que fazer o ajuste, né, para saber como que você vai fazer para chegar no objetivo final, que é fazer a festa. Pô, vou ter que olhar, será que no salão de festas do prédio está disponível? Será que no salão de festas do cunhado, do sogro está disponível? Porque aí você vai fazer o ajuste para você conseguir alcançar o resultado. Veja, a gente está correndo a metodologia PECA. Planejou, a gente foi para a execução, né? Fazer a listinha dos convidados, fazer o orçamento do buffet, contratar o local aonde vai ser a festa ou definir o local onde foi a festa. Aí a gente esqueceu, né? Fizemos uma checagem daqui uma semana, esquecemos de fechar o local da festa, tivemos que fazer o ajuste, né, dentro do PECA, fizemos o ajuste, encontrando um outro lugar para a gente fazer a festa, achamos o local no salão de festas do prédio, então não foi num buffet, porque nesse final de ano, né, muitas contratações, então, mas vocês vão conseguir fazer a festa, que é o objetivo final. Percebe que a gente usou uma metodologia, que é a metodologia PECA, para vocês alcançarem o objetivo, e essa metodologia ela pode ser usada em qualquer fase da sua vida, em qualquer estágio da sua vida, e é no dia a dia. E isso, né, é o que eu falei, as crianças podem fazer essa metodologia PECA, né, de uma forma de brincadeira, porque elas fazem isso sem querer. Ah, Evandro, chega de enrolação, agora eu quero saber como que eu vou elaborar o planejamento do meu filho e com o meu filho. Por isso que a gente fala, percebam que eu reforcei o tempo todo o orçamento do meu filho e com meu filho. Filho ou filha, né, gente? Não pode dizer. Então, você tem que trazer o seu filho para fazer o planejamento. Porque ele tem que participar do planejamento, né, da vida dele, e ele não vai participar. Não adianta a gente impor, a gente colocou de cima para baixo, de força. Ele tem que participar desse planejamento. Então, vamos aí já colocar a mão na massa, fazer o planejamento do seu filho com seu filho. Então chama o seu filho para fazer esse planejamento usando essa metodologia que a gente falou para vocês, que é a metodologia PECA, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí? Colocando mão na massa, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Vou citar 2 exemplos práticos aqui para vocês trabalharem com seus filhos. Vamos fazer o planejamento da área, do lado da vida do seu filho, de estudos. Que pai que não quer fazer esse planejamento, não é mesmo? Porque todos os pais, a gente quer que os filhos sejam excelentes alunos, alcancem notas excelentes. Então, por isso que a gente já vai começar usando a nossa metodologia PECA no lado dos estudos do seu filho. Vamos supor, aí vocês sentam, vocês colocam o objetivo. Qual é o objetivo? O filho passar de ano com no mínimo 70 pontos ou 70% das notas em todas as matérias. Desafiador, mas totalmente factível. Então esse é o objetivo. Vocês têm um objetivo do seu filho, você colocou, sentou com ele, definiram esse objetivo. Vamos traçar o plano de ação, que é o P do PECA. Vamos traçar o plano de ação. Vou citar alguns exemplos, tá? Pegando assim até de exemplos que eu vivenciei com os meus filhos. Então vamos lá. Frequentar as aulas todos os dias, né? Todos os dias que tem as aulas. Estudar para as provas, tá? Fazer todos os para casas. Para casa aí eu descobri recentemente que tem diversos nomes no Brasil. É dever de casa, lição de casa, tarefas, é tudo a mesma coisa. Então nós já falamos. Estar presente em todas as aulas,
estudar para todas as provas, fazer todos os para casa, fazer todos os trabalhos adicionais, complementares, né? E aí você vai, esse é o plano de ação, junto com seu filho. Então, o que você pode fazer? Diariamente, você pode checar. O que é o diariamente? Procura saber, fez o para casa? Deixa eu dar uma olhada para ver qual é a dificuldade. E isso é interessante porque vocês começam a participar do dia a dia dos seus filhos. Então, deixa eu dar uma olhada, fez o para casa? Qual dificuldade você teve no para casa? Deixa eu ver o que está certo, o que está errado. Né? Estudou para a prova? Você quer que eu te ajude? Né? Dependendo da idade do filho, os pais ainda ajudam para estudar para as provas, mas dependendo na idade dos filhos, já estão pré-adolescentes ou adolescentes, aí eles caminham com as próprias pernas. E aí o que a gente está falando, às vezes o pai ali que está com pré-adolescente ou adolescente, que já tem uma autonomia, não custa nada perguntar se teve alguma dúvida, se quer alguma ajuda, né? Que é uma forma de checar. A outra forma, né? Então aí vai ter na execução diária, saber se fez para casa, saber se está estudando para a prova, se você não estudar junto com ele, dependendo da idade, isso é interessante, né? Acompanhar se eles estão indo para as aulas, né? Dentro do plano de ação. E como é que você vai checar, né? Automaticamente, diariamente, você já está fazendo a checagem, né? Se ele está estudando para as provas, se ele está fazendo os para-casas. E aí, os indicadores que vão ter são as notas das provas. Porque se você colocou o objetivo que ele tem que passar com no mínimo 70% das notas, então nas provas ele tem que tirar pelo menos 70%. Né? Assim como nos trabalhos, nas outras notas que são dadas. Então é interessante porque você tem uma forma de checar dentro do PECA que a gente falou. Né? Então o planejamento e execução é diariamente, é todo dia, e aí você vai acompanhando. A checagem vai ser as notas, né? As notas das provas, as notas trimestrais, para saber se está acompanhando. Então é bacana porque você consegue acompanhar aí, ó, pelas notas das provas, tá? E os ajustes se ele não conseguiu 70% nas provas ou não conseguiu 70% no trimestre, vai ter que fazer os ajustes no próximo trimestre para ele recuperar os pontos que ele não alcançou. Porque no final do ano não é para ele passar com 70% das notas? Então, já tem um objetivo. E aí você vai fazer o ajuste na medida que ele não alcançar os objetivos. E isso é bacana, porque você participa do dia a dia, você ajuda o seu filho, ele se sente acolhido, ele se sente com o apoio dos pais. Lógico, gente, vocês conhecem os filhos de vocês. Tem filho que tem uma autonomia grande e ele dá conta, mas tem filho que você tem que ajudar, você tem que acompanhar, você tem que estar no dia a dia. Mas faça esse planejamento com ele. Ele tem que participar, ele tem que fazer esse plano de ação, porque a execução, grande parte, vai ser dele. E você está ali para ajudar e não para ficar cobrando sem ajudar. Você está ali para acolher. E outro ponto que é bacana é fazer a gestão à vista desse PECA, né, desse objetivo. O que é essa gestão à vista? Procura um lugar à vista na sua casa, ou compra aqueles quadros brancos, aquele quadro branco para você colocar com canetinha, coloca a meta, coloca lá as notas que ele está tendo trimestralmente das provas, depois totaliza. Por que é interessante? Isso vale para todo mundo, gente. Isso é uma forma de a gente não esquecer do planejamento, da execução, do ajuste, da checagem, para conseguir alcançar os resultados no final do ano, para não chegar, igual eu falei no início da live aí, chegar lá agora, né, nós estamos no final de 2025, aí você pergunta, conseguiu os seus objetivos, alcançar os seus objetivos? Não, sabe o que é? Aconteceu um monte de coisa. Se você coloca esse PECA lá do seu filho na gestão à vista, com a meta que ele tem, o objetivo que tem, que é 70% das notas, o que ele tem que fazer diariamente, as notas que ele está tirando, aquilo ali envolve o seu filho nesse processo, envolve o seu marido, a sua esposa nesse processo,
os irmãos participam, porque os irmãos, se são mais novos, uma hora vai entrar, senão já estão dentro desse planejamento, dessa metodologia para alcançar os resultados. Por isso que é importante. E aí a família toda começa a acompanhar e apoiar e dar ajuda e não esquecer desse objetivo, dessa meta, né? Então isso é importante e por isso que vale para a vida de vocês. E uma forma que é interessante, como a gente sempre fala aqui na USA Escola, nas nossas lives, os pais são os melhores e os maiores exemplos para os filhos. Então, se você quer dar o exemplo para o seu filho, você quer que o seu filho cumpra a meta dele, alcançar o objetivo, coloca uma meta para você, pai, mãe, coloca lá, é perder peso, é guardar dinheiro, é poupar dinheiro, coloca lá também, lá no quadro branco, à vista de todo mundo, e coloca a execução, como que está sendo a execução do plano de ação, os pontos que você chegou, os resultados que você já obteve. Porque assim você envolve todos da família para alcançar os resultados. Super interessante. Mas aí um exemplo prático aí usando aí junto com o seu filho também, e aí você vai fazer as adequações necessárias para fazer de acordo com a sua realidade, tá? A realidade do seu filho às vezes não é filho, é filha, ela quer dançar um balé, quer fazer uma aula de artes com alguns objetivos, quer fazer um curso de música, então vai ter os objetivos. Vou trazer aqui porque é a experiência vivida que eu tenho junto com os meus filhos, né? Então, por exemplo, o outro objetivo que eles têm, e aí eu vou usar essa metodologia PECA, que nem eu falei com vocês, né? Que é planejar, executar, checar e ajustar, tá? E aí a gente vai trazer aqui para a nossa realidade. Meus filhos, os dois, tem todo ano, virada do ano, início do ano, tem aquela... eu quero participar do time do colégio, do time de futsal do colégio. Tem a peneira do time de futsal do colégio. Só que a gente tem que planejar antes, é o que eu falo com eles. Não adianta, se vocês não treinarem, não se prepararem, chegar lá, os outros jogadores, quem está fazendo a peneira com você, está bem treinado, está com preparo físico, então não adianta. Então, a gente utiliza esse PECA no dia a dia. Então, se eles têm, qual que é o objetivo? Passar na peneira do time da escola de futsal. Beleza, então tem um objetivo. Vamos fazer o plano de ação? Então vamos. Então, tem que treinar. Aonde que você vai treinar? No clube? Vai encontrar um técnico, um time para você treinar? Você tem que treinar todo dia, né? De preferência até quase que 7 vezes por semana, né? Porque para você melhorar, condicionamento físico, vai ter que fazer um preparo físico. E aí a alimentação, sono, alimentação com qualidade, sono, porque isso tudo faz parte do treinamento. E aí você faz o plano de ação com ele, treinos diariamente. Aí eu até acrescento, o primeiro a chegar no treino e começar a treinar antes dos outros, e o último a sair para treinar mais do que os outros, alimentação com qualidade, sono com qualidade, estudo, de acordo com o que a gente colocou lá, não é acima de 70% das notas? Então o estudo tem que estar em dia, o estudo tem que estar ali, acima de 70% das notas, porque senão tá fora. Então você fez o plano de ação para o seu filho alcançar o objetivo dele, a meta dele, que é passar na peneira lá de seleção de futsal do colégio, no caso dos meus filhos. Então vai para a execução, diariamente, treino, alimentação, e isso tudo, olha que interessante, né, gente? Olha só, sono, alimentação, estudo, treino, como é um objetivo que eles querem muito, aí você traz aquele conceito todo de uma forma integral para ajudar, porque vai melhorar a saúde, vai melhorar estudo, vai melhorar sono, vai melhorar tudo na vida dele, mas com algo que eles gostem, que é o futebol. No caso da sua filha, pode ser o balé, pode ser a música, pode ser artes plásticas. Então, usa esse gancho, usa essa ferramenta para vocês trabalharem, para incentivar os seus filhos. E aí vocês trazem os componentes para melhorar a qualidade de vida do seu filho, melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade dos estudos, das notas.
porque eles vão estar empenhados, eles querem alcançar aquele resultado, porque é algo que ele quer muito alcançar, aquele objetivo. E nós estamos usando a nossa metodologia PECA, planejamento, execução, checagem e ajustes. Então ainda aí, no exemplo prático que eu estou falando com vocês do futebol, né, que o objetivo dos meus filhos é passar aí na peneira do futsal da escola, do time da escola, então fizemos aí o plano de ação, aí vai para a execução, né, a execução que eles vão no dia a dia, alimentação, treino, qualidade do sono, descanso, notas na escola, e isso você consegue checar diariamente se ele está executando, né? E aí você pode, no caso aí, para não chegar lá na época do processo de seleção da escola sem você saber se ele está jogando bem, se ele estiver treinando num time, provavelmente o time vai começar a ter coletivo, o time vai começar a ter amistosos, e aí você vai saber se o seu filho está sendo selecionado para jogar, se o seu filho está no banco de reserva ou se é titular. E aí você pode ir ajudando ele a entender que se ele não está nem sendo selecionado, ele precisa de melhorar. É a forma da checagem e o ajuste. Ele não está conseguindo nem ser selecionado para esse time que ele treina, para ele alcançar o objetivo dele. Então tem que fazer o ajuste, vai ter que treinar mais, vai ter que ter qualidade de sono, ele vai ter que fazer o algo a mais, o ajuste. E aí, agora ele está sendo convocado para o time, mas ainda está sendo reserva. Ele tem que ir para ser titular. Faça novos ajustes dentro do PECA, que a gente falou aí. Faça novos ajustes para ele conseguir o resultado, o objetivo. E aí ele conseguir chegar lá na semana, né? Na verdade são uns 15, 20 dias, são vários dias de processo de seleção para ele conseguir o resultado. Ele não conseguiu, Ana Amélia, seja bem-vindo aí. Ele não conseguiu o resultado, gente, mas ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito com esse objetivo, ele aprendeu muito durante essa jornada. Pode saber que ele teve o esforço. Eu vejo, às vezes, o meu mais novo não conseguiu passar no teste da escola esse ano. Naquele momento ele ficou frustrado, no primeiro momento ele ficou frustrado. Mas aí a gente acolhe, a gente conversa, fala com ele. Você tem dois caminhos, ou você desiste, ou você segue em frente e vai treinar mais. Então, são formas para ele entender que as decisões que eles tomam formam o futuro deles. E aí é um conhecimento das habilidades empreendedoras que a gente está colocando na vida deles, para eles aprenderem como que funciona esse dia a dia, que o futuro é feito das escolhas hoje. Então, ele quer desistir ou ele quer ir para frente? Ele quer continuar treinando. E isso que é importante. Então, percebendo que o planejamento faz parte para a vida, começar o ano que vem sem ter um norte, sem ter uma direção, para onde que ele vai caminhar? Né? Como diz ali no filme Alice no País das Maravilhas, lá, né, quando pergunta para onde que vai dar esse caminho? Aí fala assim, para onde você quer ir? Aí a pessoa fala, não sei, aí ele fala assim, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí entrar no ano de 2026, já com o objetivo, com a meta, com um plano de ação pronto, seu filho já vai entrar com gás. Eu citei aqui exemplos para vocês entenderem a metodologia PECA, né? Planejamento, execução, checagem e ajustes, tá? E que essa metodologia que a gente ensina nas nossas aulas de planejamento para os filhos alcançarem os resultados. E eles fazem também esse PECA para a vida deles. Então, durante as aulas, a gente coloca qual que é o objetivo. Eles escrevem o objetivo, depois eles vão passo a passo do PECA. Ô, B, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por ter vindo aí, B. E aí eles fazem o passo a passo do PECA para alcançar os resultados, os objetivos. E aí não esqueçam, né, de fazer a gestão à vista do PECA. O que é gestão à vista? Seu filho traçou essa metodologia que a gente colocou aqui no caso, com o objetivo para passar no teste da seleção do futsal da escola. Coloca lá no quadro, lá no meio da casa,
Então, qual é o plano de ação que ele tem que fazer? Quais são as tarefas que ele vai ter que fazer? Treino, sono, melhorar a alimentação, descanso, porque faz parte do treino, acompanhar isso aí, fazer a checagem e depois os ajustes. São formas de seu filho já entrar com o ano de 2026, com o foco, o objetivo, o como chegar lá. Por isso que tem que trazer o filho junto para fazerem um planejamento e não fazer por sua conta, porque o filho tem que participar desse planejamento. O filho tem que acompanhar, ele tem que dar ele vai, como ele que vai executar, ele tem que estar no meio dessa execução, dessa elaboração do planejamento. Por isso que a gente trouxe essa metodologia PECA, né? Não se esqueçam, tá, da gestão à vista, de colocar no meio da casa, para todos acompanharem, porque é uma forma de não se cair no esquecimento dos objetivos, para não chegar lá no final de 2006, eu não consegui alcançar minhas metas, eu não consegui alcançar meus resultados e ficar com aquela cara de paisagem. Ou seja, chegar comemorando no final do ano que vem que conseguiu os resultados, o filho chegou a alcançar os 70% aí das notas, o filho chegou a participar, entrou dentro do time do colégio, a sua filha entrou lá no sarau de música, conseguiu entrar no grupo que ela queria entrar, da banda que ela queria entrar. São os objetivos, gente. E isso vale para as nossas vidas. Essa metodologia é uma metodologia simples, vocês viram, mas é uma metodologia, gente, que é utilizado nas empresas, grandes empresas. Isso veio da qualidade total, lá na década de 70, da época do Japão, e é utilizado até hoje nas empresas, na área de gestão das empresas, quando você tem um projeto e você traz para o dia a dia. E a gente traz isso para os alunos de uma forma, de uma linguagem simples. Viram aqui? A gente falou aqui, trouxe aqui exemplos que vocês fazem no dia a dia. A gente trouxe como fazer 2 exemplos aí para vocês usarem para os seus filhos e que vocês podem trazer para a vida de vocês. Como eu falei, os pais têm que fazer também, né, esse PECA para eles, porque é bom para a vida e serve de exemplo para os filhos. Lembram? Os pais são os maiores e melhores exemplos para os filhos. São formas de você dar o exemplo para o seu filho, né? Então, é uma ferramenta simples, prática, empírica, praticamente empírica. Seu filho já aplica isso quando ele vai jogar futebol, quando ele vai jogar com os amigos, quando ele vai fazer qualquer brincadeira, qualquer jogo, automaticamente ele já usa o planejamento. Então, não é coisa somente de adulto, gente. Nós estamos falando coisas de crianças e adolescentes e que eles aprendem de uma forma através de brincadeiras, através de questões lúdicas, jogos, porque eles levam isso para a vida. Se eles estão aprendendo isso hoje, imagina quando eles estiverem ali na fase da adolescência, na fase adulta, entrando na faculdade, depois entrando no mercado de trabalho, sendo empregados, sendo empresários. Gente, eles vão usar isso para o resto da vida. E eles vão conseguir alcançar os resultados, os objetivos. Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, é uma ferramenta que a gente traz, é uma ferramenta que a gente ensina para os nossos alunos, porque a gente já vê os resultados na prática dos nossos alunos. Eles trazem para a gente, olha, eu consegui tal objetivo, tal resultado usando a metodologia PECA. Então é bem interessante, com resultados e casos práticos, pessoal. Alguém tem uma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição. Finalizando aí a nossa live, tá? Chamo vocês, tá? Nós estamos aqui no final de 2025, início de 2026 a gente começa com o nosso curso de férias. Então quem quiser aí desenvolver a mentalidade empreendedora, conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora nos filhos de vocês, aproveitando as férias, janeiro e fevereiro, e em março a gente começa com os nossos módulos aí de aprimoramento da mentalidade empreendedora para os seus filhos aí, o seu filho conseguir os resultados e os objetivos.
Ok, pessoal? Quem quiser saber mais informação aí do curso de férias, pode clicar aí no link da bio aí, ó, entrar na lista de espera que a gente vai mandar todas as informações lá. Agradeço quem acompanhou a gente aí, muito obrigado de coração. Hoje é dia 22 de dezembro, véspera de Natal. Um Feliz Natal para vocês e para sua família. Felicidades, que Papai Noel traga aí muita alegria, muita paz para a família de vocês. Um abraço, obrigado e até a próxima live nossa.